para estarmos na batalha, né? Nós não estamos preparados 100%, não é verdade? Nós não estamos preparados 100%, porque nós não sabemos as batalhas que nós iremos travar e o que vai nos acontecer. Mas a palavra diz o seguinte: estáis sempre preparados. Então a gente tem que se preparar. Mas é Deus que vai, na hora certa, nos orientar o que a gente deve fazer. Então, nesta noite, eu quero dizer que para vocês e para mim que estou aqui, você que chegou aqui nesta noite, faz assim, ó. Amém? Glória a Deus. Vocês estão vivos, né? Amém? Glória a Deus. Vocês já venceram uma boa parte da batalha nesta noite, amém? Vocês já venceram, porque vocês chegaram até aqui. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fala assim, Ebenezer. O que significa Ebenezer? Ora, aquela câmera ali, às vezes do celular, ela não fica muito feliz comigo, né? Porque eu fico rodeando, andando. Ebenezer. O que quer dizer Ebenezer? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, até esse momento presente, o Senhor tem te ajudado. O Senhor tem estado. Igreja, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você consegue imaginar um Deus tão tremendo, que quando a gente vê pelo satélite, quando a gente vê, o pastor Paulo já vai querer mexer na câmera, né? Irmãos, quando você vê pelo satélite, quando você vê pela televisão, que você começa a ver o mover de um terremoto, não é? Quando a gente começa a ver o que é um maremoto, o que é um terremoto, não é? Quando a gente começa a ver o mover ali das ondas e todo o estremecer da terra, a gente fica imaginando, ou quando um vulcão tenebroso entra em erupção, começa a saltar aquelas larvas. Gente, vocês já imaginaram que Deus poderoso é esse? Que das suas narinas fumega, das suas narinas sai fogo, diz o salmista. Que dos seus ministros ele faz labaredas. Gente, eu acho tão lindo o Salmo 103, porque tem uma parte que ele fala aqui dos seus anjos, né, que obedecem a sua palavra. Olha só, que coisa mais linda. Vamos só abrir aqui para acompanhar o Salmo 103, aonde que está aqui. Olha o que ele fala, Salmo 103, para a gente entender aqui a guerra. Amém? Vamos entender aqui a guerra? Salmo 103, 20. Ele começa a dizer o seguinte, lá no Salmo 103, 1, ele dá um comando, o salmista dá um comando para a própria alma dele, que todos já conhecem. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E o Salmo 104 continua dizendo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. O Salmo 105 começa a louvar ao Senhor. Mas o Salmo 103, ele diz o seguinte no 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que excedereis, que obedeceis, cumpri as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Depois ele fala, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai o seu beneplácito, a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Irmãos, anjos e magníficos em poder, eles obedecem ao comando magnífico de poder. Bendizei ao Senhor, anjos seus. Eu gosto mais dessa tradução. Magníficos em poder. Gente, magníficos em poder. Porque os anjos, eles são criaturas celestes espirituais, de grande estatura, de grande força, de grande beleza, de grande majestade. Mas os anjos obedecem a sua voz. Eles cumprem as suas ordens. E eles obedecem, irmãos, à voz da sua palavra. Porque o Senhor diz assim, vocês são designados aí sobre um certo canto da terra.
Eles vão. Você vai ser designado para dar um livramento para aquela pessoa. Eles vão. Vocês são designados aí a uma certa parte da terra, ou seja, do norte, do sul, do leste, do oeste. Vocês são designados a cumprir a minha ordem. E eles cumprem a ordem de Deus verazmente, de uma forma fiel. Mas eles têm um poder, irmãos, limitado, porque Deus colocou esse limite neles. Eles têm força, mas Deus coloca limite neles. Assim também como o reino espiritual, Lúcifer, que caiu, a estrela da alva, a estrela da manhã, caiu, despencou dos céus, por causa da sua rebeldia. Ele também trouxe uma terça parte dos anjos com ele. Um anjo de luz, um anjo que glorificava, um anjo que era responsável para a adoração a Deus. Então a gente vê, irmãos, que os anjos, eles obedecem a palavra de Deus de uma forma muito fiel. Então, quando a gente começa a ver o mover na face da terra, a gente começa a ver o furacão, a gente começa a ver, irmãos, uma alta montanha. Quando a gente vê, acho que no Discovery, né, que fala sobre o ambiente, a geografia de tudo como funciona a terra, e mostra o Monte Everest, vai mostrando os picos mais altos da face da terra, o Monte, né, Fuji, tantos lugares. A gente fica maravilhado com o poder de Deus. E o salmista ainda diz que Deus, ele dá ordem às suas ondas para que elas não venham ultrapassar. Então até os mares, até as extremidades da terra se abalam na presença de Deus. Se abala pela majestade de Deus, quando ouvem a sua voz. A natureza, o reino espiritual, lhe submete. Assim também como os anjos do mal, também se submetem à vontade de Deus. Então a gente começa pensando nessa palavra, dizendo o seguinte, que não há outra situação, não há um outro jeito, irmãos, da gente se achegar diante de Deus e viver uma vida toda de propósito. Fala assim, de propósito. Porque a minha vida e a sua vida, ela tem que girar em torno de um. Porque se a minha vida e a sua vida, simplesmente, você acordar pela manhã e você voltar no último do dia, exausto, e não ter uma noção de que até aquele dia o Senhor tem te ajudado, que você foi um leão, que você foi uma leoa, que você foi um vencedor e não foi tragado pelo inimigo. Eis que nesse dia mais um propósito de Deus se cumpriu na minha e na sua vida. E a palavra declara: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus. Então existe um segredo, irmãos, tão poderoso. Quando a gente serve a Deus, é o poder do louvor, é o poder da adoração e é o poder da gratidão. Nós podemos, irmãos, Igreja de Cristo Jesus, nesta noite, nós podemos interceder, nós podemos visitar, nós podemos levar alimento na favela, nós podemos visitar os presídios, os hospitais, nós podemos fazer doação de sangue, nós podemos dar um prato de comida da nossa casa para o próximo, mas se a gente não for grato, de nada vai valer. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz, se eu não me engano, 2 Coríntios 12, ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque enquanto eu estou fraco, meu Deus, então eu sou forte.
Então quando eu percebo, irmão, quando eu olho aquele vulcão, quando eu vejo aquelas larvas, quando eu vejo todo o movimento da natureza no Discovery ali, dos animais da selva, quando eu vejo o mundo como funciona, eu fico abalada com o poder e a majestade de Deus. Porque eu falo assim, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, irmãos, que quando eu olho aquelas ondas, eu fico pensando, meu Deus, essas ondas podem nos estragar se o Senhor permitir. Eu fico imaginando Jonas dentro daquele ventre, daquele peixe. Eu fico imaginando, irmãos, ele no coração do abismo, ele nas extremidades da terra, ele naquele lugar no profundo, no último do abismo, aleluias, sendo tratado pelo Senhor. E o salmista ainda diz num salmo que um abismo chama outro abismo, aleluia, que um abismo chama outro abismo, uma situação chama outra situação. Então a voz do Senhor é poderosa e nós temos que ser aptos, nós temos que ser, irmãos, inteligentes, hábeis, para perceber e ouvir a voz de Deus. Queremos viver, queremos receber, queremos ter esse poder, irmãos, de ter uma vida satisfatória, agradável, com sentido, é a gente poder ouvir a voz de Deus, porque os ministros seus, todos os seus exércitos, irmãos, quem são todos esses exércitos? As estrelas, todo o seu povo, todos os luminares, tudo aquilo que tem fôlego, tudo aquilo que louva ao Senhor, que respira, todos os seus ministros, eles obedecem e executais a sua vontade. Então é tremendo, irmãos, o mover dos céus, quando Deus, Ele traz uma visitação para alguém na face da terra, irmãos. Quando a palavra de Deus chega até você, quando a salvação de Jesus Cristo chegou até você, Deus está executando o seu juízo, a sua vontade, a sua soberana vontade sobre a sua vida. Eis que naquele dia, e que a palavra da vida, você teve um encontro com essa palavra, a partir deste momento, algo novo começou a ser executado na sua vida. As portas do entendimento da sua mente, diga assim, a sua mente, minha mente, faz assim, a minha mente, que era cativa, que era prisioneira, que era rebelde, se libertou, cadeias se quebraram, pelo poder da palavra, porque a palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Quando a palavra da vida, o verbo da vida, chega até nós, irmãos, tudo fica em movimento, porque o que é o verbo? É algo em movimento, fazer, crescer, obedecer, está sempre tendo um movimento. Então o verbo da vida, Jesus Cristo, Ele é o verbo da vida, e Ele dentro de nós, Ele faz a gente a cada dia ser cada vez melhor, porque a cada dia eu me sinto cada vez melhor, porque a cada dia eu me sinto cada vez mais satisfeita. Só que eu não quero ficar na contemplação da satisfação, eu quero muito mais, eu quero da satisfação, eu quero realização. Então diga para o seu irmão, realização de obras, de feitos, de testemunhos, vai, de glória, fala de glória, de cura, de palavra, de encontro, é isso aí. Então aonde quer que você anda, a plantinha dos seus pés são santificados, irmãos. A palma das suas mãos são santificados. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor, a sua unção, o seu poder descendo sobre nós. Eu vejo os céus abertos e hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Porque nesses dias, nessas madrugadas, eu começo a louvar. Eu comecei a me lembrar dos louvores antigos. Vejo o Senhor
Vejo o Senhor exaltado na adoração dos povos dessa terra. Suas vestes reais enchem o templo, adoradores celestiais cercam seu trono. Unidos a Ele clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Aí eu me lembro de Isaías, quando ele diz, Isaías 6, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o trono, suas vestes reais enchiam o trono, e anjos e querubins da glória, com as 6 asas, cobriam todo o seu corpo. Porque a glória do Senhor se manifesta na vida da sua igreja, que é o corpo vivo de Cristo, irmãos. Que aonde você vai, aonde você chega, a glória do Senhor está. É impossível, irmãos. Qualquer coisa que você vai fazer, quando você faz na direção, quando você faz no foco, quando você faz com objetivo, o Espírito Santo trabalha. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Este dia, eu fui ver uma luminária. Que eu encasqueto, sabe, pastor Marcelo? Eu encasqueto com luminária. Sabe, eu encasqueto com luminária. Eu encasqueto, irmã, com luminária. Eu gosto de luminária, eu gosto de decorar. E eu fui ver uma luminária. Eu falei: Jesus, é da sua vontade que eu vou lá na casa do chapéu de ônibus, ver uma luminária? E marquei com a pessoa, não dava certo. Marquei outro dia, passei mal. Marquei outro dia, tive que sair, enfim. E eu sempre mandando mensagem para a moça. E eu vi que ela assim, sempre me respondia assim com uma mansidão. Não, tudo bem, tranquilo, mas não falava nada de Deus. Irmãos, hoje foi o dia que eu fui. Eu estava no caminho inteiro, assim. Estava lá na Filadélfia, eu falava assim: meu Deus, eu desço no Açaí, vou conhecer o Açaí, né? A novidade de Rio Preto. Ou eu desço no terminal, pego o Maracanã e vou lá para a casa do chapéu. Espírito Santo, o que eu faço? Irmãos, é o seguinte, eu fui para Açaí, depois eu fui para a casa do chapéu. Irmãos, quando eu cheguei na casa daquela moça, eu fiquei maravilhada, eu fiquei feliz com a minha luminária. Porque eu já tinha uma luminária que ia combinar com essa segunda luminária. Uma coisa bem normal, amém? Uma coisa normal aqui para compartilhar no meio da palavra. Que o importante não é essa questão da luminária, amém? Mas a luminária vai iluminar alguma coisa, certo? Vai trazer luz, vai trazer beleza. Só que quando eu cheguei, irmãos, o anjo do Senhor estava me esperando ali naquela casa. Porque eu sentei no sofá da mulher e eu cruzei a perna e eu fiquei batendo papo com a mulher. Sobre o que eu fiquei falando? Irmãos, a irmã era irmã em Cristo. A moça era irmã em Cristo. Ela contou toda a história da vida dela. O encontro dela com Deus bateu igualzinho com o meu encontro com Deus. E sabe quando parece que 2 pessoas se encontram e contam a mesma história? Gente, eu fiquei chocada. Porque eu sentada naquele sofá olhando para ela, eu falei: parece que eu conheço essa moça. Parece que eu sou assim, sabe, da intimidade, da família. E eu glorifiquei a Deus, porque eu falei: Deus, não é possível como Deus prepara. Como Deus prepara. Ou seja, ela estava me esperando, eu estava esperando ela, aquela luminária estava me esperando, porque uma coisa é você ver um anúncio, outra coisa é você chegar lá e você fala: nossa, é muito mais do que eu esperava. Louvado seja Deus, mas isso não era o mais importante. O mais importante é que eu saí de lá sobrecarregada de bênçãos, de testemunho, de falar assim: meu Deus, como verdadeiramente o Senhor tira uma pessoa do profundo, do abismo, do inferno, da macumba, lá na Bahia, como o Senhor traz para Rio Preto e transforma nessa pessoa maravilhosa. Então, irmãos, não é somente nós.
Deus está trabalhando, amém? O Espírito Santo está trabalhando, irmãos, os ministros do Senhor. Aleluia, nesta noite. Que todos ouçam nos 4 cantos dessa terra. Nesses 4 cantos desse mundo, desse universo, desse Brasil, desse continente. Que Deus está trabalhando. Que Deus não está cochilando. Que Deus não está dormindo. Que Deus não perdeu o controle. Que Ele é o Rei do universo. Que Ele é a luz, a estrela da manhã. E que Ele cumpre, queira você quer ou não, Deus vai cumprir o seu propósito. Porque Ele marcou esse dia, irmão, tão quente, tão ensolarado, para mim estar na casa daquela pessoa. Ele marcou. E eu fiquei maravilhada. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque não é, amados, o que a gente pega. Não é somente aquilo que a gente vê com as nossas mãos podem apalpar. É muito mais, é o que está por detrás. É algo de fé, é algo no espiritual, é algo no reino espiritual que a gente não vê. Então, quando a gente vê o universo, as montanhas se manifestando, os trovões, os relâmpagos, as chamas, as larvas, os terremotos, os maremotos. Irmãos, a gente vê a força e o poder de Deus. A gente vê que a gente é uma unha de Deus. Que a gente é uma pequena unha de Deus, por causa da sua grandeza e do seu poder, amém? Todos estão entendendo? Então anula todo esse sentimento de timidez. Anula esse sentimento de covardia. Sabe, anula em nome de Jesus esse sentimento de medo. Anula. Anula esse sentimento de fracasso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o nome do Senhor, Ele merece ser glorificado. E aí sim, a gente vai para a palavra de Deus. Todos estão acordados? Estão com os ouvidos abertos? Oh, aleluia, glória a Deus. Então comece a bendizer a Deus. Comece no raiar da manhã, levanta-te, resplandece. Porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então você levanta pela manhã, nem que você levanta encurvado, nem que você levanta com dor, nem que você levanta meio tonto, ou que você salta da cama e você entra no chuveiro e você vai tomar aquele banho, não importa. O importante é que você levanta, o importante é que você age, o importante é que você está vivo, o importante é que você vai gerar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a luz, aleluia, acessível de Deus, era uma luz antes inacessível, mas hoje é uma luz que ilumina. É como a luz do meio-dia, que vai brilhando cada dia mais, lá dizem Provérbios, até se tornar dia perfeito. Porque a luz do meio-dia, o sol do meio-dia, é o sol mais forte, não é? É a luz mais forte, é o do meio-dia. Então é no meio-dia que a luz vai brilhando cada dia mais forte, até se tornar o dia perfeito. Até que vai chegar aquele dia para você, vai chegar aquele dia fatídico para mim e para você, em que Deus vai dizer, você vai dizer, cumpri o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. E o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, cumpre o meu chamado cabalmente, Senhor. Amém? Porque uma das coisas que eu peço para o Senhor, Senhor, cumpre o meu chamado cabalmente. Cumpre o chamado do pastor Edno, em nome de Jesus Cristo, cabalmente. Cabalmente. Ou seja, totalmente. Não pode ficar pela metade, não pode ficar no meio do muro, não pode ficar, sabe, de um lado para outro. Tem que ser cumprido cabalmente. Tem que finalizar, tem que concluir o ciclo. Vocês estão entendendo? Tem que concluir, irmãos. Tem que romper fortalezas. Tem que quebrar grilhões. É isso que nós vamos falar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu essa palavra. Eu estou até com uma Bíblia emprestada que não é minha. Que eu saio de casa, estou lá no meio do dia e eu volto da escola e eu venho para cá. Então, é difícil às vezes você ficar com peso, com um monte de coisa. Mas glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos abrir aqui, irmãos. Deixa eu começar aqui.
Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês leiam essa palavra para vocês entenderem e entrar na mente, na alma, no espírito. Colossenses 3. Depois nós vamos para Efésios. Colossenses capítulo 3. Olha aqui a carta do Paulo para a igreja de Colossos. A igreja de Colossenses, lá na Grécia, diz o seguinte: exortar a ação, a santidade e o amor fraternal. E eu amo muito essa passagem também. Eu sempre falo para mim essa passagem. Eu falo para mim. Você tem que falar para você. Amém? Você tem que dar um comando para você. Diga assim: eu tenho que dar um comando para mim. Amém? Portanto, se já, será que já? Ok, já então. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então eu olho para o alto, então é de lá, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Primeiro ele fez os céus e depois a terra. Então Cristo está assentado à destra de Deus, amém? Que Filipenses, ou melhor, Efésios, capítulo 1, não Filipenses, fala. Pode pôr ali, Paulinha, por gentileza. Não é Filipenses, como eu disse a semana passada, mas é Efésios que diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha o que diz lá, põe lá Efésios, se eu não me engano é capítulo 1, versículo 2 ou 3. 1, 2, 3, vamos falar? 1, 2, 3, vamos lá? Não, Efésios 1, bendito. Pode colocar ali, por gentileza. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Efésios, não é? Isso. 1, 2, 3. Irmãos, vamos falar? Amém, glória a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual, que irmãos, nos abençoou. Nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais, amém? Irmãos, são algumas bênçãos? Não, são todas as bênçãos espirituais. Na onde? Na terra? É na terra? Não, não é na terra, é nos lugares celestiais. Quando eu me aproprio das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, essa bênção ela é derramada sobre mim na terra, porque é na terra que eu vou herdar essas bênçãos. Então, irmãos, são todas as bênçãos. São todas as bênçãos. Pense aí com você. Eu sou digna de ser feliz? Eu sou digno de ser feliz? Eu sou digna de ter mais uma oportunidade? Eu sou digna de avançar? Eu sou digno de prosperar? Eu sou digno de andar por cima? Sim, eu sou. Porque Jesus está dizendo que nós estamos assentados. Quem é esse nós? É o homem e a mulher espiritual. Então, voltando lá, obrigada, Paulinha. Voltando lá, irmãos, portanto, se já ressuscitaste, nós já ressuscitamos com Cristo, amém? Nós já ressuscitamos com Cristo. Nós estamos apenas num corpo carnal, mas o nosso espírito é de Cristo. Buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, Jesus está assentado à direita de Deus, amém? Por que Ele está assentado à direita de Deus Pai? Porque Ele é o nosso intercessor, que intercede pelos santos, e Ele é o nosso advogado fiel. Então, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós.
Ele faz aquela mediação entre nós e o nosso Deus. Por isso que é no nome de Jesus que todas as coisas são respondidas. É no nome de Jesus que as coisas vão acontecer. Porque o nome de Jesus é a chave para todas as coisas. Então a nossa mente, irmãos, ela tem que pensar em ser uma mente de Cristo. E aí é onde está a nossa luta. É aí onde está o entrave. Porque muitos ficam só nesse nível carnal, nesse nível material da terra. E nós não podemos ficar, irmão, com os nossos pezinhos fincados na terra. Vocês estão entendendo? Larga o pé do chão. Levanta o pé do chão. Para de ficar preso com as coisas dessa terra. Porque nós podemos obter as bênçãos dos céus. Mas essas bênçãos, elas são passageiras. Porque elas vão passar. Elas são transitórias. Mas o intransitório, que é o espiritual, que não vai passar. Porque esse tabernáculo, irmãos, é um tabernáculo feito por mão de homens. Que é o nosso corpo carnal. Mas o tabernáculo espiritual é a sua vida espiritual, é a sua roupagem espiritual. Como que você tem vestido a tua roupagem espiritual? Ela tem sido uma roupagem espiritual ou ela tem sido uma roupagem carnal? Aonde você tem assentado a tua mente? Aonde você tem depositado a maioria dos seus pensamentos durante os 24 horas do dia? Aonde? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? O Senhor pergunta nesta noite. Quando na viração do dia, nas 18 horas, Deus se voltava para Adão e até Adão para buscar ter diálogo, para poder ter comunhão com Ele. Então, irmãos, esses 24 horas do dia, como eu estou assentada? Aonde eu tenho colocado 100% dos meus pensamentos, da minha mente? Porque deitei, comi, vesti, passei, andei, deitei, aleluia, glória a Deus, vivendo uma vida totalmente regalada. Mas eis que nesta noite pedirão a tua alma, e aquilo que tu tens, para quem será deixado? Vai ser deixado para aquele que você menos espera. Os seus bens não podem ser guardados debaixo do colchão, armazenados, porque até aquilo que tu tens poderá ser tirado. Mas aquilo que é espiritual, nada e ninguém pode tirar. Pode vir a tribulação, pode vir toda espécie de situação que possa te fazer afastar do amor de Cristo, mas não vai conseguir. Seja a tribulação, seja a fome, seja a nudez, seja a espada, seja o que for, o apóstolo Paulo fala. Mas nada poderá me afastar do amor de Cristo. Nem que seja a vida, nem que seja a morte, nem que seja o porvir, nem que sejam os anjos. Não me afastarão do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Porque já estáis mortos e a vossa vida, a nossa vida, a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Aonde está escondida, irmãos, a sua vida nesta noite? O Espírito Santo pergunta para você, aonde você tem depositado a tua vida espiritual, a sua identidade de mulher e homem espiritual? Porque o salmista no 91 ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A tua verdade é escudo broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito. Eles virão e te pegarão com as suas mãos, para que você não tropece com o teu pé em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide. O que é a áspide? O que é o leão? É a cobra, irmão? É a serpente, é o animal? Não é. Sabe, é a inveja, é a calúnia, é a desconfiança,
Sabe, é o maltrato. É a solidão. Sabe, é a falta de agradecimento. A ingratidão. Sabe, essas são essas serpentes. Esses são os leões vorazes da nossa alma, querendo minar a tua alma, querendo minar a minha alma. Mas aonde eu tenho me abrigado? O Espírito de Cristo fala nesta noite, uma noite de libertação, uma noite de sexta-feira. Cadeias se quebram, cadeias quebrar, porque há poder no nome de Jesus. E o Senhor é aquele que quebra a arca e corta a lança, diz o Salmo 46. Eu sou aquele que quebra a arca e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. É isso que eu me glorifico de Deus. Porque Deus, apesar de todas as coisas deste mundo tenebroso, o nome do Senhor é exaltado. Mortificai, aí começa. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, mortificai, matai. Não existe dois caminhos. Ou a gente mata a nossa carne, ou a gente não mata. Mortificai, pois os vossos membros. Membros, corpo, mortificai. Olhos, ouvido, língua, boca. Sobre a terra, que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, lá, o acúmulo. Não mentais uns aos outros. Não é esse agora? Não, né? É a Bíblia do pastor Paulo, deixa eu me achar aqui. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andáveis, como andávamos, quando vivíamos nelas. Quando nós vivíamos, ou seja, nós não podemos andar, nós não podemos dar lugar, irmãos, para essas coisas. Mas agora, despojai-vos. Se desnuda, se despoja, manda embora. Também de tudo, da ira, olha, irmãos, a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, quer falar mal. A pessoa fica colérico, irritado toda hora, irado toda hora, maledicentes, falando mal direto, e palavras torpes da vossa boca. Palavras torpes. Porque a palavra do Senhor diz que as vãs conversações corrompem os bons costumes. Vai sentar na roda do escarnecedor. Vai sentar na rodinha da empresa. Vai sentar na rodinha da maledicência, que você vai ver o que vai acontecer. Quando vai ver, já está contaminado. Aí sim, não mentais, né? É isso, não mentais? Versículo 9. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Vos vestistes do novo. Vos vestistes do novo, que se renova, irmãos, para o quê? O renovo da nossa mente. A gente tem que ter uma mente renovada, uma mente nova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Deus. Onde não há grego, não judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O que a palavra está dizendo para nós? Se despir das coisas ruins e se vestir das coisas boas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Irmãos, revesti-vos de eleitos de Deus. Nós somos eleitos do Senhor, mas nem por causa disso nós podemos se achar que nós somos os bambãos, os bambãs. Santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Agora o versículo 13. Diga assim, suportando. Eu não ouvi. Muito bem. Vamos falar todinho, suportando uns aos outros. Vamos lá? Suportando uns aos outros. E perdoando uns aos outros.
que acontece se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós, passa uma borracha, limpa isso, deixa de lado e prossiga. E sobre tudo isto, revesti-vos. Olha o que a palavra está dizendo, irmãos. Eu estou entendendo o mistério desta noite. Nesta noite, o Espírito Santo está dizendo que a gente tem que se cobrir. A gente não pode ser achado nu. Nossa, que constrangimento é ser achado nu, não é verdade? Irmãos, é terrível. Então a gente não pode ser achado nu. Esse mesmo constrangimento, se alguém te pegar de surpresa nu, você vai ficar morrendo de vergonha. Então é a mesma coisa. Se você estiver nu com as coisas do pecado, é assim que a gente tem que se envergonhar. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Diga assim, amor. Irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. Cada vez que a gente ama, ou a gente tenta amar, ou a gente pede para o Senhor para amar, nós estamos, amados, crescendo em perfeição, criando um vínculo de perfeição. Nesta noite, vocês estão entendendo que existe um vínculo de perfeição? Porque você vai sair daqui aperfeiçoado, ou se aperfeiçoando, amém? Porque é impossível ouvir a palavra nesta noite, não cair a ficha e sair daqui transtornado, pensando no como deve proceder. E a paz de Deus, para a qual foste chamados, em um corpo domine os vossos corações. Então a paz de Deus, irmãos, olha que coisa mais tremenda. Eu falei no começo desse culto, na oração, que nós venhamos ter paz. Como é maravilhoso ter paz. É ou não é? Quem gosta de ter paz? Faz assim. Quem se sente bem sentindo paz? Nossa, gente, é maravilhoso. Mas quando você está no inferno com falta de paz, misericórdia. Mas a paz de Deus, para o qual nós somos chamados. Então, irmãos, nós não somos pessoas de guerra. Nós não fomos chamados para a guerra de uns para com os outros. Nós somos chamados, irmãos, para ter paz. Porque a palavra fala o seguinte: a paz é a paz de Deus para a qual fossem chamados em um corpo. O que acontece com a paz de Cristo? Domine. Fala assim, domine. Tem que dominar a igreja. Não é a ira que vai dominar. Não é a cólera que vai dominar. Não é a sua razão. Fala o seguinte, não é a sua razão. Não é a sua razão que tem que dominar, irmãos. Não é a sua razão. Olha, eu vou dizer aqui nessa noite, o marido muitas vezes quer ter toda a razão. Aleluia, Paulinha. Às vezes a esposa quer ter toda a razão. Porque trabalhou também lá fora, secularmente, chegou em casa, tem uma pia de louça, tem cachorro, tem criança, tem comida, tem um monte de coisa para fazer, e o marido não move uma palha, mas ela mesmo assim, ela quer ter razão. Não queira ter razão, Paulinha. Dobra o seu joelho e vai orar. E quando você assim faz, irmão, você pode ter certeza. O Senhor renova a tua força, e quando você menos espera, o marido vai estar fazendo. Mas ele não vai estar fazendo porque você pediu. Ele vai estar fazendo porque o Espírito Santo tocou. Porque o Espírito Santo, ele é o consolador. O Espírito Santo é que ajusta, irmãos, a bateria e coloca tudo no seu devido lugar. Então, filhos, não queira ter razão. Pais, não queiram só ter a sua razão. Porque a razão do mundo, ela é diabólica, animal. A palavra de Deus diz. Mas a mente, a sabedoria de Deus, ela é totalmente, irmãos, fora da mente humana. Da razão humana. Então você não tem razão se o teu irmão pisar no teu calo. Amém? Não tem razão. Você não tem razão. Sabe por quê? Porque o apóstolo, duro é ser cristão. Duro é aceitar esse discurso. Amém? Diz amém. Não é hipócrita. Amém. Duro é aceitar esse discurso.
Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: se há uma única coisa que nós devemos, nós somos devedores. Eu sou devedora para com todos vocês. Do que eu sou devedora? Quem sabe? Somos devedores de um para com os outros do amor de... Então eu sei que eu sou devedora. Então para todos sempre, irmã Maria, eu vou ser devedora. Por mais que vocês façam por mim, eu vou continuar sendo devedora. Por mais que eu faça por vocês, vocês vão estar sempre sendo devedores. Porque ninguém é perfeito. Porque ninguém consegue preencher totalmente, agradar o ser humano. Então, mulher, esposa, marido, você não vai agradar 100% o teu esposo. Mas nós não estamos aqui para agradar. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito, amém? Cumprir o propósito. Então, que nesta noite vamos cumprir o propósito. Então, tem que dominar o seu coração. Para que nós sejamos o quê? Agradecidos. Irmãos, é difícil. Mas eu falo assim, Senhor, eu te agradeço. Senhor, tá difícil. Estou arrebentada, estou cansada, estou exausta. Mas eu te agradeço. Aí o Senhor vai, reveste de encorajamento, de graça, de unção. Aí eu fico me sentindo linda e maravilhosa, forte na unção do Espírito de Deus. E glória a Deus, e está tudo bem. E ninguém tem que falar nada, e ninguém tem que agradecer, e ninguém tem que ficar elogiando. Tudo seja para a glória de Deus. Que o outro te louve, não você mesma. É assim, irmãos. Duro é esse discurso. Quem o poderá suportar? Mas essa é a verdade. Ser desagradecido. Porque quando o apóstolo Paulo falou o seguinte, o Espírito falou assim: enquanto você é fraco, então você é forte. Porque a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Então, de muito boa vontade, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado. Meu Deus, eu estudei isso na teologia. Eu me lembro que na teologia, o pastor, o Birajara, meu Deus, que homem que ensinava. Eu lembro que ele ficava em cima desse texto. Ainda, está lá em 2 Coríntios 12, não me lembro o versículo. Ainda que eu seja menos amado, ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado. Vamos ver se a gente acha isso aí. Está lá em 2 Coríntios 12. Aleluia, glória a Deus. Porque o Espírito Santo está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, ministrando na unção, na direção desta noite, nessa palavra. Achou? Glória a Deus. Não. Bem mais para frente. Depois, minha graça te basta. Irmãos, é dura essa palavra. Eu estou com a Bíblia do pastor, eu não estou achando. Passa. Passa. Pode passar. Passa. 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 Aí, chegou. 2 Coríntios 12, 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos mais, amando-vos cada vez mais, seja menos? Seja menos? É isso aí, igreja. O Evangelho de Cristo é isso. A cruz de Cristo é ou a gente abraça, ou a gente fica na cruz. Ou a gente fica na cruz, ou a gente desce da cruz. E aí, o que nós vamos escolher? Ficar na cruz ou descer da cruz? É muito fácil descer da cruz, né? Mas ficar na cruz, deixando Ele carregar a cruz por nós, que é isso que Ele faz. Então, a palavra do Senhor está dizendo, muito obrigada, Paulinha, é isso aí. A palavra de Cristo, voltando para Colossenses, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. Ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, é o que está acontecendo nesta noite. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. E quando, igreja, fizerdes por palavras ou por obras, fazei de tudo em nome do
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Então nessa noite se levanta em nome do Senhor Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Nesse horário das 8h42, você vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, Paula, que você colocasse um louvor de oração. Amém? Não sei que louvor que vem agora, mas um louvor assim de adoração. Não consigo nem imaginar. Mas nós temos que fazer, amados, o que o Senhor nos chamou para fazer. Nós temos que orar uns pelos outros. A gente não pode ficar só sentado, não. Nós vamos trabalhar em nome do Senhor Jesus. O que Deus tocar no seu coração. Porque o seu irmão está precisando de oração. Então você vem aqui para frente, nós vamos fazer um círculo de oração, conforme foi falado. E eu vou pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que você fique ligado, que você fique sensível, amém? Eu quero que você nessa noite se coloque como um intercessor. Eu não quero somente nas sextas-feiras, irmãos, eu orar pelas pessoas. Eu quero que vocês sejam usados por Deus, amém? Nós somos servos e servas do Senhor. Na oração. Vem aqui com fé, vem com amor. Eu quero um louvor muito lindo. Um louvor daqueles antigos, um louvor que vai tocar